Olá, meus acadêmicos, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata e a gente está aqui para mais um segredo do TCC. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como pesquisar. Sim, isso mesmo, como pesquisar. A questão é que depois que eu tenho um tema, eu preciso ler sobre esse tema para ver realmente se é aquilo que eu quero. Para me aprofundar um pouco mais, para não vir com falsas verdades. Como assim, Renata, falsas verdades? Eu afirmar coisas que na verdade não foram comprovadas ou que não tem nenhum embasamento científico, tá? Também conhecido como fontes da minha cabeça. Como assim? Vamos supor que eu quero falar sobre os apátridas na questão do Covid-19, certo? Então, para eu fazer esse levantamento, eu preciso entender o que é uma apátrida, como que surgiram os apátridas, o que caracteriza uma apátrida, onde, né, onde eles vivem, como funciona e tudo mais, e entender o contexto do Covid-19. Porém, eu não posso afirmar, por exemplo, que eles não têm acesso a nada. Vamos supor assim, quem é apátrida não tem direito a nada. Para quem não sabe, apátrida é quem não tem uma nacionalidade, tá? Então, apátrida são pessoas sem nacionalidade. Eles não têm uma nacionalidade. Então, isso afeta em diversos pontos da vida dessa pessoa. Mas falando em contexto brasileiro, por exemplo, eu não posso afirmar que eles não têm acesso à saúde. Porque isso é mentira. A gente tem o SUS e eles têm acesso eles têm esse primeiro contato com a saúde, enfim, se eles forem aos postos e tudo mais. Mas como eu sei disso? Porque a gente tem que ler. O que eu aconselho para você que está começando agora é reservar em torno de uns 15 a 30 minutos do teu dia para ler, tá? Então você vai realmente no primeiro momento fazer aquela pesquisa mais grossa, mais escrota que a gente diz, que vai jogar o tema lá e ver o que aparece, tá? Então, apátridas e Covid-19, vou separar o que tá ali, tá? Aí eu vou dar uma lida mais com calma, vou ver o que eles abordam, se é questão de saúde, educação, financeira, economia, blá blá blá. Então, tem vários outros vieses que eu posso abordar, né? Relações internacionais e tudo mais. Então, eu vou ver entre aqueles trabalhos o que me chama atenção, sobre o que eu vou falar sobre eles. Aí eu faço essa seleção. O que eu aconselho? O que vocês acharem interessante, guardem numa pastinha, vão jogando numa pastinha, ou salvem aonde acharem melhor. Mas a ideia é que no primeiro contato, no primeiro momento, vocês leiam. Então, quando vocês forem ler, façam esse filtro, digamos assim, tá? Sobre o que é relevante para se é relevante para o meu tema ou não. E vão separando nessa pastinha que eu falei, tá? Aí, sim, fiz essa primeira coleta de informações, é onde eu vou parar e ler, tá? Aí sim, eu vou ter que sentar e ler. O que eu aconselho, por exemplo, assim, se você tá fazendo pré-projeto, tá? Então, a gente tem dois lados. Você vai fazer esse mesmo processo tanto pro teu pré-projeto quanto pro teu TCC. Se você tá fazendo pro teu pré-projeto, eu aconselho você fazer essa seleção, essa filtragem inicial, lendo o resumo e conclusão dos artigos. Por exemplo, eu separei alguns artigos científicos. Leia resumo e conclusão para ver mais ou menos a que ponto chegar e se é aquilo que você quer. Não aconselho nesse primeiro momento você ler o artigo inteiro, porque às vezes nem é o que você quer, então você vai descobrir aquilo no meio. Então eu aconselho ler resumo e conclusão e faz essa filtragem. Por quê? Porque quando você for escrever o teu pré-projeto, você não precisa aprofundar muita coisa. Você precisa dar aquela amostra sobre o que você quer escrever. Então você vai falar sobre aquelas coisas superficialmente, você não vai aprofundar nada, porque você vai aprofundar no teu TCC. Aí o que eu digo? Se você usou aquelas referências, aquelas bases, aqueles artigos para fazer o teu pré-projeto, guarda porque você vai fazer o teu TCC com elas também. Aí sim, você vai parar e ler eles lá pro teu TCC. Mas quando você tá fazendo essa seleção para o teu pré-projeto, eu aconselho resumo, conclusão, passo para o próximo. Aí eu tenho o segundo momento de filtragem de pesquisa, que eu vou usar os operadores booleanos. O que eles são? Eles são os três, que é o and, or e not, tá? Então,
para que ele serve? Para facilitar a minha vida. Então agora eu dei essa primeira filtragem, eu vi que, tipo, apareceu muita coisa sobre política, e eu não quero sobre o contexto político, eu quero sobre o contexto econômico. Supondo, tá, gente? Lembrando que são só exemplos ao léu aqui que a gente tá fazendo. Então, você vai escrever na tua pesquisa apátridas, not política. Porque daí, quando você usar esse not, N-O-T, o mecanismo do Google, ele vai entender que você não quer pesquisas que tenham as palavras apátridas e política juntos. Então, ele já vai excluir a parte da política. Aí você tem uma filtragem um pouco melhor. Então, você consegue, com os operadores booleanos, você filtrar um pouco mais a tua pesquisa e não perder tanto tempo com muita coisa que aparece, tá? Porque quando você joga alguma palavra no Google, por exemplo, eu joguei a palavra... se eu colocar Rio Grande do Sul, supondo, vai aparecer nas primeiras páginas, literalmente, que eu escrevi, Rio Grande do Sul, tudo que tiver Rio Grande do Sul. Aí, pro final, se vocês verem lá embaixo, sempre vai ter, sempre não, tá, gente? Mas na maioria das vezes tem lá 57 páginas, quando você vê do Google, né? Por quê? Porque ele primeiro vai pesquisar a integralidade, então Rio Grande do Sul, tudo que tiver Rio Grande do Sul vai aparecer nas primeiras páginas. E se você for lá pro final, vai ter só, tipo, Rio, daí só Sul, daí só Grande. Aí ele vai fazendo, ele vai picoteando, entendeu? Então, por isso que nas primeiras páginas aparece muita mais coisa. Também tem essa parte, por exemplo, assim, eu tô pesquisando e eu quero coisas novas. Coisas novas que eu digo assim, é que não são tão, que não estão tão na frente das pessoas. Quando você for procurar teu tema, ou quando você for pesquisar, e você dá uma olhada ali pela página 3 do Google ali embaixo, sabe? 3... 4, até 2, assim, porque o que geralmente se vê, tá, gente? Assim, o padrão é você abrir a primeira e a segunda página. Você nunca vai ficar só na primeira, tá? Primeira e segunda é meio que obrigatório você dar uma olhada para saber o que tá ali. Agora, terceira e quarta é onde ainda tem alguma coisa sobre o teu tema, mas tem algumas coisinhas mais escondidas, sabe? Então, ali, geralmente tem alguma coisa mais... tipo um Kinder Ovo, assim. Você pode deixar coisas muito legais ali naquela terceira e quarta página, de coisas inéditas. Se você tá procurando um tema inédito, assim, tipo, eu quero me formar, porém eu queria fazer alguma coisa legal. Eu queria, sabe, ter um pontinho de relevância em alguma coisa. De vez em quando você consegue dar sorte. Então, a página 3 e 4 é como se fosse um Kinder Ovo, onde você vai ter alguns artigos, alguns estudos científicos com alguns outros pontos de vista. E é bem legal, você consegue usar como referência também, tá? Então, quando você for pesquisar, a ideia é que você vai fazer toda essa filtragem, então, tá? Você não vai ver isso de primeira, você vai ter que filtrar, e que você separe de acordo com a tua rotina. É claro, se você tem uma rotina muito corrida, com casa, filhos, trabalho e tudo mais, uns 20 minutinhos ajuda. Aí você vai aproveitar os 20 minutinhos que você tem em qualquer canto. Pega lá teu celular, teu notebook, acessa a internet e dá aquela pesquisada. Como eu falei, o primeiro momento vai ser aquela pesquisa grossa mesmo, aquela pesquisa bem escrota, que você vai jogar o tema literal e vai ver o que vai aparecendo. Aí, conforme você for pesquisando, é onde você vai refinando a tua pesquisa. Porque daí você já começa a entender mais ou menos o que você quer e o que você não quer escrever. Então, daí você já começa a ter outros pontos de vista. Então, por exemplo, que nem eu já tinha falado, vou pesquisar sobre a água. Mas água parece tanta coisa, até propaganda, e eu não quero. Então, eu vou colocar assim, H2O. Vamos ver o que aparece. Apareceu algumas coisas assim. Aí, você pode usar sinônimos daquela palavra para te ajudar, entendeu? Então, por exemplo, de vez eu falar... os critérios utilizados para definição de sentença, sei lá. E quais são os elementos necessários para a elaboração de sentença? Quais são as diretrizes usadas para não sei o que, não sei o que. Às vezes eles não são literalmente sinônimos, mas eles vão dar a mesma ideia. Então, com isso, você vai conseguir pegar outro tipo de material, entendeu? Porque
É com isso que você vai refinando a tua pesquisa. Então, isso é um processo, tá, gente? Não é uma coisa que acontece, pá, primeiro, nossa, dei muita sorte. Acontece, é raro, muito raro, muitíssimo, muito raro, tipo o cometa Harley. Mas a ideia é que você vai refinando a tua pesquisa. Nesse primeiro momento vai ser essa coisa mais brusca, mais escrota, né, mais grossa. Aí você vai passando um pente fino. Com a ajuda dos operadores booleanos, você vai conseguir dar essa refinada melhor, aonde você vai encontrar, então, dados relevantes, pesquisas que vão realmente te ajudar a desenvolver o teu TCC ou o teu pré-projeto, certo? Gente, obrigada por quem ficou até aqui, que vocês tenham ótimas pesquisas e vejo vocês. Até a próxima!